Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy. Vou mostrar para vocês hoje uma forma de corrigir um problema comum nas distribuições baseadas no Ubuntu, no próprio Ubuntu. Este problema ele ocorre quando você tem dois monitores, independente aí da resolução deles, porém quando esses monitores não têm a mesma frequência de atualização, certo? Então hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de um notebook que possui uma tela padrão dele, com uma frequência de 60 Hz, e um monitor externo que está ligado no meu exemplo aqui via HDMI, com uma frequência de 50 Hz. Como a frequência de atualização é diferente nos dois monitores, gera um problema nas distribuições aí que utilizam Unity, GNOME e algumas outras interfaces, devido ao Comps, que é um compositor de janela utilizado aí por padrão nessas distribuições, né? Então, vamos ao exemplo. Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada, o nosso terminal, e eu vou digitar o comando xrand R, ok? Xrand R. Neste comando, ele lista para a gente todas as telas que nós temos aí no nosso computador e as telas que estão conectadas, ok? Então, por exemplo, aqui ele identificou a Screen 0 com as suas resoluções e frequências de atualização suportadas aí por essa tela, ok? Reparem que esse meu caso aqui, a frequência de atualização é de 60 Hz. Já no meu outro monitor que está conectado via HDMI, eu tenho algumas diferenças aqui, ó, entre 60, 50, 30, 24, ok? Na verdade, isso foi o que ele detectou, mas na real, este monitor não suporta essas frequências que estão listadas aqui. Ele suporta apenas esta frequência de 50 Hz, ok? Então, vou mostrar aí para vocês hoje como é que a gente pode contornar esse problema aí e ter cada monitor com a sua frequência. Então nós vamos ter o monitor padrão com a frequência de 60 Hz e o monitor secundário com a frequência de 50 Hz, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vocês vão precisar... Eu vou mostrar primeiro uma maneira relativamente fácil de vocês resolverem o problema e depois uma maneira que é tão fácil quanto, mas é mais voltada para administradores de sistema, certo? Eu abri aqui o Ubuntu Software Center, que é a ferramenta de instalação do Ubuntu, instalação de pacotes, né? Para quem não conhece o Linux direito ainda, o Linux ele é muito parecido aí com o Android, com o iOS. Ele possui uma loja de aplicativos, onde existem diversos aplicativos disponíveis aí para você instalar. Você não precisa entrar no site do desenvolvedor e baixar. Você pode instalar diretamente pelo próprio Ubuntu Software Center nesse caso. Então nós vamos instalar uma ferramenta chamada compsconfig, ok? Seria essa ferramenta aqui. Vou dar um install. Ele pediu a minha senha de administrador, ok? Está instalando aí pra gente. Legal, instalado, nós podemos já fechar o Ubuntu Software Center e podemos abrir aí a ferramenta compsconfig. Dentro da compsconfig, nós precisamos falar para ele não gerenciar a frequência de atualização, porque nós vamos fazer isso manualmente daqui a pouquinho. Então a gente vai aqui em General, Composite. Para vocês aí, provavelmente vai estar marcado a opção Detect Refresh Rate e Redirect Full Screen Window. Então vocês vão desmarcar essas duas opções. Não se importe neste momento com a frequência de 60 Hz que aparece aqui. Quando você desmarca essas duas opções, o Comps ele deixa de gerenciar isso e a gente vai fazer isso manualmente, ok? Então, feito isso, você pode fechar aí o seu compsconfig novamente e você pode rodar novamente o comando
xhand, ok? Agora nós vamos utilizar alguns comandos aí para forçar a frequência de atualização que nós queremos utilizar, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Você vai digitar aí o comando xhand output. Qual output você gostaria de fazer a alteração? O mode indica a resolução que nós queremos e o rate indica a frequência, ok? Então, no meu exemplo aqui, eu vou alterar o monitor externo, que está na output HDMI 1, para a frequência de 50 Hz com a resolução de 1920 por 1080. Claro que vocês aí vão colocar os valores de acordo com os monitores que vocês possuem, tá? No meu exemplo aqui, eu tenho esses parâmetros. Quando eu rodo essa informação, quando eu rodo esse comando, automaticamente o Linux já troca a resolução da segunda tela para gente, ok? Então, no meu caso aqui, a minha segunda tela já está ativa, já está funcionando. Um detalhe o xhand ele perde a configuração a cada reboot. Cada vez que você reinicia o seu equipamento, você perde essa informação. Ou seja, você teria que digitar esse comando aqui toda vez que você entrar no seu Linux, aí, no seu Ubuntu, ok? Então, como é que a gente pode resolver isso? Eu posso copiar esse comando e vou em aplicativos de inicialização, que é o Startup Applications, ok? E eu vou adicionar um novo comando. Qual que é o comando? É aquele comando que a gente acabou de copiar. E aí eu vou dar um nome para esse comando aqui amigável, ok? Ok? Esse nome não importa, vocês podem colocar qualquer nome, o que importa aqui para a gente é o comando. Quando eu dou um add, esse comando ele será disparado aí a cada login. Cada vez que eu entrar na máquina, ele vai disparar esse comando para a gente. Então eu não vou precisar fazer isso manualmente toda vez que eu entrar aí no meu Linux, tá? Dessa forma, nós teremos esse comando automaticamente a cada login. Essa forma é a forma mais fácil de vocês resolverem este conflito aí de resolução dos monitores, de frequência de atualização. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma que é um pouquinho mais difícil, porém, para administradores de sistema é um comando ideal, porque você consegue rodar isso em diversas máquinas sem precisar mexer com interface gráfica. Você pode fazer tudo o que nós fizemos até agora via linha de comando, que é o que a gente vai ver agora. Então eu vou remover esse comando daqui, certo? Vou fechar o Startup Applications. Voltei aqui para o meu terminal. Legal? Vou limpar aqui meu terminal e eu vou mostrar para vocês a outra forma de nós executarmos esses passos anteriores. Bom, as duas opções que nós desmarcamos lá no CompsConfig, nós podemos também fazer via terminal. Como? Através de uma ferramenta de configuração que é o dconf. O dconf é padrão nessas distribuições, você não vai precisar instalar ele, certo? Neste exemplo, eu estou passando o parâmetro write para o dconf para ele escrever uma propriedade. Qual propriedade? Esta propriedade aqui, ó. Ok? Esta propriedade é um plugin do Unity de composição. Então, nós estamos setando o valor false para essa informação nesse momento, que é o detect refresh rate, aquela mesma opção que nós desmarcamos no CompsConfig. Estamos fazendo o mesmo procedimento neste momento, porém manualmente, ok? Rodei o comando, aquela opção ela é desativa a partir deste momento. Mesmo caso para a opção do Unredirect Full Screen Windows.
nós também vamos desabilitar essa funcionalidade, ok? Então, mesmo comando, só troquei aqui a chave, reparem, estou desabilitando com false, a chave aqui foi alterada e eu rodo o comando. Então, aquelas duas opções que nós desmarcamos pela tela, nós fizemos o mesmo agora via linha de comando. Recomendo aí para você que é administrador de sistemas, que dê uma pesquisada sobre o Deconf, ele é muito poderoso, você consegue fazer bastante coisa. Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, nós personalizamos a distribuição totalmente através do Deconf para ficar de uma maneira amigável para os usuários que nós temos lá, com o sistema que eles já estavam acostumados e tudo mais. Então, ficou bem legal o nosso ambiente lá dessa forma. Como nós desativamos as duas opções, agora a gente precisa acertar aí a frequência de atualização. Nós já sabemos que para isso nós só precisamos setar a resolução e a frequência de atualização que nós queremos para determinada saída, ok? Neste meu exemplo aqui, nós vamos utilizar a saída HDMI 1 com essa frequência e resolução, ok? Então, rodamos o comando, tudo está pronto. Apenas esses 3 comandos aí resolvem aí a situação do Ubuntu. Esses 3 comandos, eles também teriam que ser executados na inicialização. Eu recomendo você que é administrador de sistema, criar aí um shell script, né? um arquivo de execução. Vamos lá, estou abrindo aqui para a gente poder criar. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar qual bash que eu quero utilizar, desculpem, qual que é aí o shell que eu quero utilizar, né? No meu caso, eu vou trabalhar com o bash. Eu acho ele mais fácil aí, estou acostumado, então estou utilizando o bash. Esse é o início do nosso shell script. Falei para ele aí que nós vamos utilizar o bash como interpretador de comandos. Ao final desse aplicativo, eu dou um exit aí para poder finalizar, né? E aqui eu vou inserir os 3 comandos que nós acabamos de executar aí no terminal, ok? Então, os 3 comandos que nós executamos manualmente, nós vamos executar agora através do shell script. Tá aqui os 3 comandos. Legal? Sem nenhuma alteração aí, nenhuma novidade. A gente já executou esses comandos via terminal. Vou salvar esse meu arquivo. Por exemplo, na minha home mesmo, e vou chamar ele de resolução.sh. Tudo bem? Então, percebam aí que o editor de texto ele já identificou que o arquivo é um shell script e ele até coloriu aí bonitinho para a gente, de acordo com os comandos que nós inserimos no arquivo. Legal? Bom, o que a gente precisa fazer nesse momento? Executar esse shell script a cada login. Nós já sabemos aí como fazer isso. Só que nós temos um truquezinho antes aí, certo? Vou fechar a janela do shell script. Na minha home, desculpem, eu dei um ls-lah para listar os nossos arquivos aí, certo? Percebam que eu tenho um arquivo que é o resolução.sh, que nós acabamos de criar. Porém, esse arquivo não pode ser executado, ok? Eu vou tentar executar ele. Para você que não conhece muito Linux, eu estou no diretório, /, e o arquivo que eu quero executar, ok? Quando eu faço /, aqui, eu estou falando para o interpretador, para o terminal, que eu quero executar esse arquivo. Quando eu executo, ele me dá um erro de permissão negada. Quando eu crio um shell script, por segurança no Linux, ele não tem permissão de execução. Como que eu faço para poder executar ele então? 2 maneiras aí. Ou eu dou um chmod mais x de execução. Se você não conhece o comando chmod, dá uma pesquisada, ok? E vou colocar aqui o nome do arquivo. Se eu executar esse comando, percebam que no ls ele passou a ficar verde, certo? E ele pegou aqui as permissões de execução.
Vou desfazer isso, vou remover a permissão de execução, ok? Remover. Voltou aí a não ter. Se eu tentar executar, não vou conseguir. E agora eu vou mostrar para vocês, pela interface gráfica, como vocês farão. Selecionei o arquivo, botão direito, propriedades, permissions, e vou marcar Allow Execution File as a Program, ok? Feito isso, mesmo efeito do chmod. O arquivo passou a ter a execução ativa aqui, permissão de execução. Se eu tentar executar agora, ele executou sem problemas. Então, todos aqueles comandos que nós colocamos no arquivo foram executados nessa sequência. Agora ficou fácil, né, gente? O que eu preciso fazer? Vou pegar aqui, ó, o meu diretório atual com o comando pwd, certo? Vou copiar e vou somar aí ao nome do arquivo. Então, o caminho completo do nosso script fica sendo esse, no nosso exemplo aqui, ok? Vou copiar esse comando e vou adicionar ele no Startup Applications. Olha aqui como é fácil. Mesma condição que nós tínhamos anteriormente, ó. Comando, ficou aí o nosso shell script agora. E um nome qualquer que vocês queiram colocar aqui para a gente poder concluir. Feito isso, nós conseguimos aí finalizar. Basta você fazer um logout, logon no seu equipamento aí e você vai ver que vai funcionar. Caso você queira testar sem fazer logout logon, você pode executar o arquivo também. Lembrando que a cada reinício você perde a configuração se você não colocar no Startup Applications, ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, por favor, dê um like no vídeo. Esse aí é o meu contato, caso vocês queiram entrar em contato comigo aí, eu vou estar disponibilizando outros vídeos aí em breve sobre vários assuntos aí relacionados a Linux, relacionados a Java e desenvolvimento em geral. Obrigado, pessoal, por assistir o vídeo. Abraço, até a próxima.